No vídeo passado eu mencionei o fato de que meu notebook não rodava muito bem o Windows 11 e também não rodava o Windows 10 nas melhores circunstâncias. E esses dias eu olhei os notebooks mais baratos do mercado para saber se eles valem ou não a pena de se comprar. Lembrando que isso é baseado na minha opinião sobre esse assunto de notebook, se vale ou não a pena. Você pode comprar o que você quiser com o seu dinheiro e compre aquilo que te deixe feliz. Lembre-se, você é um humano, você não é um notebook, você não é uma marca, você não é uma empresa. Mas enfim, vamos com o vídeo. Quando fui ver os notebooks mais baratos do mercado, percebo que a maior parte deles são da Positivo, e eu fui analisar as especificações, e a maioria deles são bem básicos, e até podem atender a demanda de estudar e ver vídeos. Eu também vi da Multilaser, que sinceramente os computadores dela parecem ser um lixo. Só que por questão de preço, eles acabam sendo muito atrativos. Um leigo pode querer optar a comprar eles do que um que é mais caro e consequentemente tem mais qualidade. Porém, aí começa as preocupações iniciais. Cooler, placa-mãe, memória RAM, entre outros, têm que ser extremamente compactas para atender a portabilidade e conforto. E normalmente os notebooks são mais finos que uma moeda de R$1. Então, além de ter que ser tudo extremamente compacto, ainda tem que ter uma bateria duradoura, um teclado embutido, um mouse externo, microfone, câmera e uma tela. Então normalmente notebook já é um negócio caro. Então, como existe tantas opções de notebooks baratos vendendo nas lojas virtuais e físicas? Simples, porque esses notebooks utilizam duas rotas para ter esse preço atrativo, e eu vou falar das duas aqui agora. A primeira é uma prática que eu não sou muito fã e sinceramente eu considero bem desprezível, que é adotada pelas marcas Positivo, Multilaser e Ultra, que é basicamente vender um tablet disfarçado de notebook, onde eles basicamente pegam as peças de tablet e colocam numa carcaça de notebook com teclado embutido e tela, e vendem como se fosse notebook. E isso é simplesmente terrível, porque nesse tipo de notebook o processador não tem nenhuma refrigeração, podendo fazer ele esquentar muito a máquina e muito o próprio processador, fazendo ele até superaquecer. Além que a bateria é de tablet, que não vai aguentar a carga no Note por inteiro e vai acabar sendo viciada, fazendo com que algo que deveria ser portátil tenha que ser algo que você só tenha que utilizar na tomada. Além disso, esses notebooks têm uma memória de 32 a 128 GB internos. E isso para um computador é extremamente pouco, é extremamente pouco. O próprio Windows já ocupa 20 GB de armazenamento, e o tanto de arquivo que você acaba instalando no PC, documentos, vídeos, arquivos, com que você não tenha quase nada de armazenamento e ainda deixa seu computador extremamente lento. Outro problema com esses tablets disfarçados de notebook é que você não consegue fazer upgrade de memória RAM e armazenamento interno. Então, se o seu notebook estiver com péssimo desempenho e sofrendo para rodar o Windows, você não pode fazer nada para melhorar isso, apenas colocando um sistema operacional mais leve, como um Linux da vida. E além do mais, PS, tem que ser uma distro específica do Linux, como o Ubuntu ou o Linux Mint. Ou vender o notebook e comprar algo bem melhor, fazendo com que você tenha um grande estresse com esse tipo de aparelho e tenha uma experiência muito negativa com um notebook desses. E se você não acredita em mim, eu convidei um amigo meu que tem um desses notebooks com peça de tablet para dar uma palavrinha aqui. Eu não vou colocar ele para falar agora, mas no final do vídeo vocês vão ouvir o áudio que ele me mandou falando sobre esse tipo de notebook. Agora, sobre a segunda alternativa que as marcas usam para notebook barato, é vender eles com uma configuração extremamente fraca.
como colocando um Intel Celeron, um Intel Atom, que são processadores extremamente fracos, colocando apenas 2 a 4 GB de memória RAM e normalmente com 120 GB de memória interna, que eu já falei que para um computador com Windows é bem pouco. E mesmo com a possibilidade de fazer upgrades como memória RAM e memória interna, tem um detalhe muito importante. A maioria das pessoas que compram notebook são pessoas mais velhas ou pessoas que botam seus filhos para estudar ou para trabalho. Ou seja, vocês acham mesmo que esse tipo de pessoa vai saber fazer upgrade de memória RAM? Vai saber fazer upgrade de HD, de SSD? E mesmo que use notebook de fábrica, o Windows 11, que é o sistema operacional que a maior parte desses notebooks vai, é muito, mas muito mal otimizado. E mesmo que seja um Windows 10, ainda vai rodar com alguns engasgos e coisas do tipo. Além que mesmo que você possa falar, mas Heitor, a pessoa pode pegar o notebook com Windows 10, que é mais otimizado que o Windows 11, fazer upgrades que o computador vai ficar bom. Não, porque você não pode trocar o processador. Basicamente, se você tem um processador merda no computador, você pode trocar ele por um processador melhor do mesmo soquete. Agora, notebook não é a mesma coisa. Notebook já vem com processador soldado, se não me engano é uma versão mobile de celular, e você não pode trocar. Ou seja, se você comprar um notebook com processador merda, você vai ficar com esse processador merda até o fim da vida desse notebook, mesmo tendo a melhor memória RAM possível, mesmo tendo o máximo de armazenamento possível, o notebook ainda pode ficar lento simplesmente pelo processador. Além de que a maioria não vai querer optar em fazer melhorias no computador e vai querer ficar com ele de fábrica, obviamente. Então, depois de tudo que eu falei, vale a pena comprar notebooks tão baratos? Depende de um único fator, que é Linux. Não o Linux que vem já instalado nos notebooks, porque esses Linux são bem vagabundos. Eu recomendo, se você comprar um desses notebooks extremamente baratos para trabalho ou para desespero, ou porque a única coisa que tem como opção, coloca um Linux bom. Você só vai precisar ter um pendrive de no mínimo 8 GB e que seja um pendrive bootável. Eu recomendo usar o Ubuntu ou o Linux Mint, que são sistemas operacionais extremamente leves e vão conseguir rodar bem melhor em uma configuração tão fraca que um Windows da vida. Ou tem outra opção, que é comprar notebook usado. E eu sei, você pode até ter medo de comprar notebook usado pela qualidade das peças, pela bateria, pelo como que está o monitor do computador, a tela, as teclas e coisas do tipo. Mas é só ver bem. E outra, que o mercado de usados tem muitas configurações bem mais abrangentes que os computadores baratos. Para comparação, a maior parte desses computadores baratos tem apenas Intel Atom, Intel Celeron e Intel Pentium. Enquanto o notebook usado nessa mesma faixa etária dá para achar Intel Core i3, Intel Core i5 e até Intel Core i7. Além que você também pode achar notebooks nessa mesma faixa etária de preço, só que usados com até 8 GB de memória RAM, que atualmente é um básico para um computador. Além de uma enorme vantagem para esses notebooks usados mais antigos, que é que eles têm a possibilidade de você trocar o processador por um melhor. E isso é de extrema importância, porque imagina, você compra um notebook usado que tem um Celeron merda e você quer dar um desempenho melhor para ele. Aí você compra um i5 do mesmo socket que obviamente é compatível com o notebook e troca e você já vai ver um disparo gigantesco de desempenho. Então é isso que eu acho. Só compre notebooks se forem usados ou se você planeja colocar uma distro Linux bem mais leve que aquelas que já vêm no notebook. E bem, é isso. Tchau. Bom, eu sou usuário de notebook, nem de multilaser e nem de positivo, que é uma das duas marcas
mais ruinzinhas aí que eu conheço. Eu sou usuário de Ultra, que é uma marca que eu não conhecia até eu comprar o notebook dele. E a minha experiência com esta marca, com este notebook, é simplesmente péssima. Porque, para começar, não é nem um notebook, é um tablet. As peças, os componentes, é tudo de tablet. Eu levei na assistência técnica, era 2 baterias de tablet junta. E adivinha, as duas estufou. Nem pra, tipo, uma estufar, tá ligado? Bom, a memória RAM dele eu diria que é abaixo da média para um notebook. 10 gigas a menos, porque o, mas, o mínimo que eu conheço assim é 120 gigas ali que eu conheço assim mais ou menos de notebook. É 120 gigas o máximo, o mínimo, quer dizer. Esse aqui, ele é HD, ou seja, ele demora mais para baixar as coisas. E ele tem 4, acho que é 4 GB de RAM. Para um notebook médio eu diria ruim, porque para médio assim eu colocaria uns 6, pelo menos. E a tela dele até que é boa. A câmera não tanto, mas né, a bateria é uma bosta. E aliás, esse notebook que eu comprei tem uma tecla de atalho no teclado. É uma tecla de atalho para Netflix. E quando o técnico foi ver o notebook por causa da bateria, ele falou que notebooks desse tipo, que tem tecla de atalho, não é bom comprar.